gente, como estão? Hoje nós vamos para mais uma aula de geografia, tá? Pegue seu livro aí e nos acompanhe. Nós vamos falar hoje sobre a população, o trabalho e a distribuição da renda. Nas aulas passadas a gente falou sobre o êxodo rural. O que foi o êxodo rural? Aquelas pessoas que saíram do interior e foram morar nas grandes cidades. Mas e aí? Será que foi que aconteceu desde que isso ocorreu? É justamente isso que a gente vai descobrir hoje, tá certo? Mas antes disso, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor Jesus esteja cuidando, esteja presente na casa de cada um de vocês, tá certo? Então vamos lá. A população, o trabalho e a distribuição de renda. Primeiro, a população é dividida em dois grupos. A população ativa, que é o que a gente vai ver agora. O que é a população ativa? Pela imagem aí, o que a gente tem? Nós temos pessoas trabalhando, resolvendo alguma coisa. São justamente aquelas pessoas que trabalham e são remuneradas, tá? Então, ela é ativa, ou seja, ela faz parte, digamos, do comércio da cidade, tá? A gente chama de população ativa. Para resumir, população ativa são aquelas pessoas que trabalham e têm uma remuneração, ou seja, um salário, ganham por isso. E aí nós temos a população inativa. Nós temos como população inativa aquelas pessoas que não trabalham, tá certo? É muito simples. Ativa são aquelas pessoas que trabalham e recebem por isso. E inativa, aquelas pessoas que não trabalham. Ou seja, elas não se encaixam dentro da circulação do dinheiro da cidade, como forma de trabalho, tá certo? E aí o IBGE classifica os trabalhadores em 3 grandes setores. Vamos lá ver quais são os 3 grandes setores. Primeiro, nós temos aí uma pessoa com uma enxada, com um ciscador, uma pessoa que trabalha no campo. Primeiro, ele classifica em 3 grandes setores. O primeiro grande setor são aquelas pessoas que trabalham no campo, tá? Em roças, agricultura, pecuária. E aí, depois, o segundo setor é o setor da indústria, certo? Como vocês podem ver aí na segunda imagem. E o terceiro setor, nós temos os serviços do dia a dia. Pessoas que trabalham no comércio, em lanchonetes, em hospitais, em lojas. São essas pessoas, então são esses 3 grupos. As pessoas ativas, da população ativa, se encaixam em um desses 3 grupos, certo? Aqui também nós temos o setor da economia. Vamos classificar como é que acontece a economia, tá? Primeiro setor que nós temos, como a gente vê aí na imagem, que são aqueles produtos que vêm do campo, que são plantados. Nós temos o setor primário. Isso aí você pode acompanhar. Aqui você pode acompanhar na página 250, certo? Os 3 setores da economia. Primeiro nós temos o setor primário, o secundário, logo depois, e por último nós temos o setor terciário. O primário, como eu acabei de falar, é aquelas coisas que vêm do campo, das plantações. Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui do arroz, tá? Primeiro, ele vem lá do setor primário. Ele vai ser plantado no campo por uma pessoa que trabalha lá na agricultura, certo? E aí depois, o que é que acontece com esse arroz? Esse arroz vai passar para as indústrias, para quê? Para ser refinado, para ser limpo, para ser tratado, embalado. E aí, quando ele está nessa fase das indústrias, o exemplo que a gente está dando é o arroz,
ele vai estar no setor secundário, tá? Ele saiu do setor primário e já está no setor secundário. O setor secundário funciona, eu vejo, como uma ligação entre o primário e o terciário, tá certo? Ele fica no meio, ele vai processar aquelas coisas que precisam, aqueles alimentos que, por exemplo, o arroz precisa passar pela indústria para ser, como eu acabei de falar, processado, embalado, que nem a gente recebe. Essa parte aqui, quando a gente já vai comprá-lo no comércio, por exemplo, já temos o setor terciário, que aí o que é o setor terciário? São comércios, hospitais, aqueles serviços que estão mais ligados a nós. Esse setor terciário também, ele basicamente são os serviços que estão ligados a nós no dia a dia, como a saúde, a educação, a questão de você sair de casa para comprar uma coisa em uma loja, em um comércio. Isso aí a gente caracteriza como o setor terciário, tá certo? Mas e aí, a distribuição dessa renda, de toda essa economia que aconteceu nesses três setores, o primário, o secundário e o terciário, como é distribuída essa renda? Será que é de forma igual para toda a população? É claro que não. A gente percebe isso a partir do momento que a gente olha esta imagem aí. Nós temos famílias pobres e também famílias muito ricas. Então, o que a gente entende? Que a distribuição de renda aqui no Brasil, ela não está distribuída de forma igual. Ou seja, para simplificar, muitas pessoas ganham, em média, um salário mínimo e outras pessoas, digamos que ganham 30 vezes esse salário mínimo, tá certo? Então, não é igual. E aí eu vou deixar um vídeo, certo? Para vocês entenderem melhor, para ficar mais legal. Olá, eu sou Ana Beatriz e hoje nós vamos falar sobre setores econômicos. Você sabe como eles funcionam? Então vamos começar. Os setores da economia são primário, secundário e terciário. O setor primário é responsável pela produção da matéria-prima através da exploração da natureza, a exemplo do funcionamento da agricultura, a pecuária e o extrativismo. Mas o que é isso? A agricultura quer dizer a arte de cultivar, técnica concebida para cultivar a terra a fim de obter os produtos dela. A pecuária é uma técnica utilizada para a criação e a reprodução de animais. Esses animais são comercializados e abastecem o mercado consumidor. O extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem, sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral. Como você pode perceber, todas essas atividades extraem a matéria-prima da terra. É por isso que fazem parte do setor econômico primário. Você sabia que é ele que fornece a matéria-prima para a indústria de transformação? Você sabia também que o setor primário recebe esse nome, além de ser o campo que antecede os demais e por fornecer as matérias-primas para eles, foi o primeiro a constituir-se na história da humanidade? A oferta de empregos desse setor diminuiu pela substituição do homem pela máquina, deslocando-se com maior parte da mão de obra para o terciário e para as cidades, um tipo de migração que ficou conhecido como êxodo rural. Mas peraí, Ana, como assim êxodo rural? É o deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. Já o setor secundário é o setor da economia que transforma as matérias-primas em produtos industrializados, como roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados e outros. Além das indústrias, o setor secundário da economia inclui a construção civil, pois ela também utiliza matérias-primas como o ferro, a areia, a pedra e o cimento, e transforma em prédios, viadutos, avenidas, entre outros. Você sabia que existem 3 tipos de indústrias caracterizados conforme a sua especialização produtiva? As primeiras são as indústrias extrativas, que operam a partir da extração vegetal ou mineral, ou seja, com retirada direta ou com transformação de bens extrativistas. A segunda são as indústrias de base, produção de maquinários utilizados para estruturar outras indústrias que possuem a função de produzir materiais que não são diretamente para o consumo. E a terceira são as indústrias de bens de consumo, produção e montagem de mercadorias em sua fase final. E agora, para completar,
O terciário, que é o setor econômico relacionado a serviços e comércio. Eu tenho que te falar, é o setor com maior quantidade de empregos, você sabia? As pessoas preferem trabalhar no terciário. Também, com esse avanço da tecnologia, as máquinas são capazes de fazer várias coisas em questão de segundos. O setor terciário envolve todos os bens imateriais, ou seja, tudo aquilo que é oferecido ao consumidor na forma de atividades, como consertos mecânicos e domésticos, auxílios para aparelhos e tecnologias, atividades educacionais, telemarketing, lazer, turismo. E aí, gostaram do vídeo? Ele explica de uma forma bem mais legal e mais simples, tá? Com exemplos do nosso dia a dia. Então, basicamente é isso. Responda as atividades com cuidado, tá certo? Leiam as páginas que tá indo no livro também. E até a próxima.